8 horas já. Vamos lá. Boa noite, então, pessoal, tudo bem? O Adilson acabou de entrar. Tá sem áudio? Alguém tá me escutando? Fala alguma coisa, Douglas. Caiu mesmo. Alô? Foi o meu. Kevin, acho que ninguém estava falando nada. Não sei nem eu estou escutando. Se não estiver ouvindo agora, mas a princípio é para estar funcionando. Não, eu não estou escutando o Douglas agora. Como não? Tem alguns que estão escutando, outros não. Falei, vamos começar, pronto, parou. O Brian está falando que é para atualizar a página. Não estou te escutando, Douglas. Deixa eu digitar, então, para quem não está escutando. Se eu sair a sala, deixa eu ver. Eu vou sair, eu vou ter que sair e entrar de novo. É só atualizar aqui. Voltou. Voltou? Aí. Escutando agora? Agora estou. Todo mundo me escuta agora? Escuta o Douglas? Eu escuto. Uhum. Ótimo. Isso. Então tá. Só atualizando. Então vamos lá. Boa noite de novo para todos aí. Então hoje a nossa primeira webinar de 2020. Parecia tão longe, chegou tão rápido. Verdade. Então, o Douglas aí vai falar um pouquinho dos impactos dos cenários climáticos. Vou deixar ele se apresentar e aí, no fim, eu volto. Tá bom? Até mais. Bom, pessoal, então, boa noite. Eu me chamo Douglas Lindemann. Sou formado em meteorologia pela Universidade Federal de Pelotas. Fiz mestrado e doutorado na área de meteorologia também, na Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. Fiz parte do meu doutorado na Itália, né? E atualmente faço pós-doutorado no programa de pós-graduação em meteorologia da Universidade Federal de Pelotas, tá? O que eu pretendo mostrar para vocês hoje falar brevemente, até porque o tempo não é muito longo, sobre os cenários climáticos que envolvem especificamente a Antártica, as projeções futuras que se espera sobre a Antártica, tá? Eu vou fazer um aspecto geral bem básico rapidamente, e depois eu parto para esses cenários, tá? Só deixa eu perguntar para Fran, que eu não estou lembrado como é que eu faço para compartilhar o arquivo, Fran. Deixa eu ver se eu acho aqui. Você passa o mouse em cima da sua câmera aí. É verdade, aqui, achei. E aí tem a telinha. Achei. Ok, tá aparecendo a minha tela agora? Agora tá. Tá. Então, vamos à apresentação. Bom, então, o título é sobre
a questão dos impactos dos cenários climáticos futuros, especificamente no clima da Antártica, tá? O que esperar desse cenário futuro, como a Antártica pode influenciar no clima global de uma forma geral, tá? Primeiramente, eu vou fazer uma introdução geral sobre o que é o sistema climático, como ele funciona, tá? Até para a gente ter uma ideia do papel da Antártica. Falar um pouquinho sobre a formação da Antártica. Será que a Antártica sempre existiu na posição que ela se encontra hoje? O que foi fundamental para essa formação? Tá? Eu vou tentar explicar para vocês que eu vou começar pelo passado para poder depois explicar o futuro, tá? Porque muitas das explicações que se espera do futuro, às vezes a gente acaba se encontrando em cenários climáticos que já passaram, tá? E o que esperar desse cenário climático futuro? O que se projeta para daqui a 100, 200, 300 anos em termos de clima na Antártica, tá? Então, assim, de uma forma bem geral, o sistema climático, tá, eu costumo dizer que ele é compensatório, tá? A gente pode pensar assim, que o principal elemento vamos dizer assim, que abastece o sistema climático é a radiação solar. Então, todo o processo que envolve o clima, ele parte da radiação solar que chega na Terra, tá? Então, por isso que nós temos regiões, na região tropical, região equatorial, são regiões mais aquecidas, que é nessa figura à direita superior, são uma região caracterizada com a maior incidência de radiação, portanto, com maiores temperaturas do ar, tá? Então, conforme eu vou me direcionando para os polos, tanto para o Polo Norte quanto para o Polo Sul, para a Antártica, essa radiação solar ela é menos intensa, ela não chega tão intensamente, então isso faz que essas regiões polares eu tenha um ar mais frio. Então, essa diferença entre Equador e Polo costuma acontecer o que a gente chama na climatologia, de gradiente meridional, tá? Que nada mais é que a diferença de temperatura do ar entre a região tropical e os polos, tá? Então, assim, se a gente olhar essa figura no canto superior esquerdo, a gente vai ver que a gente tem, então, um excedente de radiação, nós temos um excedente de energia na região tropical, entre mais ou menos 30 graus norte e 30 graus sul de latitude, tá? E nas regiões polares eu tenho um déficit, eu tenho uma falta de energia proveniente da radiação solar. Então, o que o sistema climático ele procura fazer? Ele tenta balancear essa diferença entre o excedente e o déficit. Então, essa diferença entre o Equador e os polos faz que eu tenha pressões atmosféricas diferentes. E, consequentemente, isso vai fazer que eu tenha a circulação atmosférica, tá? Então, um modelo bem simplista é esse aqui, ó, onde eu tenho, então, uma forma que o sistema climático tem de transportar o calor, o excesso de calor e de energia das regiões tropicais para os polos, e, em contrapartida, ele transporta, o sistema de circulação atmosférica transporta o ar mais frio e mais denso dos polos em direção ao Equador, tá? Isso em ambos os polos. Então, é uma forma que o sistema tem de compensar essas diferentes formas de aquecimento, tá? E esse aquecimento mais equatorial, maior na região equatorial, se dá basicamente por causa do formato da Terra, mais achatado, arredondado, a órbita da Terra em torno do Sol e a inclinação da Terra em relação ao Sol, tá? Então, isso cria um sistema de circulação atmosférica que é mais ou menos representado pelas essas setinhas pretas, que nós chamamos de vetores. Então, se vocês olharem, principalmente sobre as bacias oceânicas, olha, eu tenho circulações, como se fossem umas circulações fechadas, tanto no hemisfério sul quanto no hemisfério norte. Então, isso seria uma forma de transportar o excesso de calor do Equador para os polos, o frio dos polos para o Equador, isso em grande escala, tá? Então, essa é um conceito bem básico de circulação atmosférica, tá? E aí, qual que é o papel da Antártica nesse processo? Bom, a Antártica, então, por ser uma área equivalente a mais ou menos, em questão de espaço, de território, a um Brasil e meio, né? Então, a gente pode dizer uma forma bem simplista, que é uma forma de resfriar o clima da Terra, tá?
Bom, a Antártica, ela se formou, estima-se, aproximadamente em torno de 34 milhões de anos atrás. Foi o período, durante o Eoceno, que começou a se formar os primeiros blocos de gelo na Antártica. Tá? E esses primeiros blocos de gelo da Antártica, sobre a parte continental, que nessa figura superior do canto direito, tá? Ela começou, então, a se formar, né? Lembrando que a Antártica nada mais é que gelo sobre rochas, né? Exceto aqui na região da península, na região oeste da Antártica, que eu tenho mais regiões de ilhas, né? Mas que quando são, depois da formação de gelo, você acaba cobrindo tudo como uma área só, tá? Mas o que acontece? Então, nesse período de mais ou menos 34, 35 milhões de anos atrás, eu tive condições que a gente chama de forçantes na meteorologia e na climatologia, que nos proporcionaram essa formação da Antártica. Quais são essas forçantes naturais? Seja a redução de CO2 atmosférico, a questão de variações da órbita da Terra, erupções vulcânicas ou a ausência dessas erupções, movimentos de placas tectônicas, enfim, é um conjunto de fatores naturais, tá, que favoreceram para essa formação de gelo e a manutenção desse gelo da Antártica. Tá? Esse gráfico, essa série temporal aqui no canto esquerdo superior, nada mais é que uma estimativa da temperatura do ar dos últimos 65 milhões de anos atrás em relação ao período de hoje. Então, a gente vê que tem períodos que já foram muito mais quentes que os atuais, tá? 10, 15, 16 graus Celsius mais quentes do que a temperatura média de hoje, tá? Bom, adiante. Então, esse gelo sobre a Antártica, né, essa camada de gelo, como eu falei, ele varia ao longo do tempo, ele não é uniforme, tá? Então, a gente, se for tratar de uma escala geológica, né, uma escala de séculos a milênios, essa cobertura de gelo, ela muda. Tá? Então, tem períodos, como o período atual, onde eu tenho uma cobertura de gelo relativamente significativa. Teve períodos que ela já foi muito maior, essa cobertura de gelo, teve períodos que ela teve uma retração muito maior. Então, que nem eu falei antes, são causas de forçantes naturais. Movimento de placas tectônicas, que vai interferir no processo de circulação atmosférica e oceânica, tá? Pode mudar aquele padrão que eu mostrei antes. Alguns movimentos da Terra em torno do Sol, como a excentricidade, né? Ela pode ficar mais circular ou mais achatada a circulação, a órbita da Terra em torno do Sol. O movimento de precessão e obliquidade, ou seja, a inclinação da Terra a inclinação da Terra em relação ao Sol pode ser maior ou menor. Então, esses são algumas forçantes naturais que vai acabar influenciando essa cobertura de gelo. Bom, por que eu estou enfatizando tanto nessa cobertura de gelo? Porque essa cobertura de gelo, como toda uma superfície clara, toda uma superfície branca, a gente costuma dizer que ela tem um albedo muito elevado, ou seja, ela acaba refletindo grande parte da radiação solar incidente. Ou seja, então, apesar da pouca radiação que chega na Antártica, grande parte dessa radiação é refletida de volta, ela não fica no ambiente. Tá? Por isso que a gente acaba mantendo as temperaturas cada vez mais baixas. Bom, como é que a gente consegue fazer essa estimativa do clima passado da Antártica? Existem diferentes ferramentas, ou, vamos dizer assim, diferentes metodologias. Eu tenho através de testemunho de gelo, né, onde eu consigo, os pesquisadores conseguem estimar mais ou menos a composição química da atmosfera, consequentemente avaliar a temperatura do ar, no período que eles conseguem reconstruir. Pólens de árvores, que tu consegue ter uma ideia de direção e intensidade de circulação de ventos. Anéis de árvores, pode estar associada a períodos mais secos ou mais úmidos, através da análise desses anéis. Sedimentos marinhos de oceanos e lagos, que pode acontecer, principalmente, os pesquisadores costumam analisar as saídas, né, onde os rios desembocam nos oceanos, se tem uma maior ou menor deposição de sedimento marinho. Então, tu consegue estimar se tu tem uma maior ou menor quantidade de precipitação sobre uma determinada região.
Tá? E uma outra ferramenta, que foi a ferramenta que eu usei no meu doutorado, que são os modelos climáticos. Tá? Os modelos climáticos, de uma forma não muito detalhada, vamos dizer assim, é uma forma matemática, física matemática, que tu tens de representar todo ou quase todo o processo que envolve o clima. Tá? O que são esses processos? Formação de nuvens, formação de gota d'água, cobertura de solo, uso do solo, a variação de temperatura, de radiação, ou seja, qualquer elemento ou fator que for interferir na variação do clima, ele é, de alguma forma, representado através de equações. Tá? Então, o que acontece? No meu doutorado, eu usei um modelo que tentava representar as condições atmosféricas e oceânicas globais. Tem modelos que são só atmosféricos, tem outros que são só oceânicos. Tá? Então, o modelo ele representa globalmente, como se fosse uma grade, que nem está aqui nessa representação aqui, e cada ponto de grade vai uma equação. Então, quanto mais detalhado for o teu modelo para representar, quanto mais elementos e fatores aqui o modelo vai representar, maior é a complexidade do modelo, maior demanda computacional, tá? Quanto mais simplista for o modelo, menos representações ali. Então, vai depender de o que o pesquisador quer avaliar. Tá? Então, além dos modelos globais, tem os modelos regionais também, mas aí é uma outra história, ele vai representar uma determinada região. Tá? E aí, nessa figura aqui, eu tenho mais ou menos a evolução desses modelos. Tá? Eles começaram a ser desenvolvidos com um pouco mais, vamos dizer assim, de cuidado na década de 70, era um modelo muito simples, ele só representava a chuva e o CO2 na atmosfera. Então, conforme eu for avançando as décadas, né, década de 80, década de 90, os anos 2000, eu vou incrementando esse modelo. Então, por exemplo, aqui só tinha a chuva caía do nada, então aqui já começaram a representar o processo de formação de nuvens, o processo de formação de gelo, a criosfera, a circulação oceânica. Enfim, óbvio que o conhecimento e o avanço tecnológico foram contribuindo para uma melhor representação. Então, aqui eu tenho uma representação bem grotesca do que seria a Europa, né? E vejo o quanto evoluiu ao longo dos anos. Né? Então, eu consigo aumentar o detalhamento da minha informação. Então, assim, os modelos climáticos, eles necessitam de uma base de dados que vai servir de fonte para eles funcionar. Tá? Então, quando eu trato de climas de reconstrução climáticas muito distante, como o paleoclima, essa parte, eu uso a metodologia aqui para validar o meu modelo. Então, o que acontece? A meteorologia, né, a ciência climática, de uma forma geral, ela começou a ter uma maior robustez, começou a ter um maior passo a partir da época da Revolução Industrial. Tá? Revolução Industrial lá em torno de 1800, 1850. Né? Então, o que acontece? A partir desse período, começou a se criar monitoramentos, né? Começou a ter estações meteorológicas para registrar a variação de temperatura, precipitação, de diferentes variáveis meteorológicas. E começou a se formar bancos de dados. Tá? Então, hoje em dia, não compensa, vamos dizer assim, tratar de períodos muito distantes, vamos dizer assim, de 500 mil, 100 mil anos atrás. Normalmente se adota a partir de 1850 para frente, que seria uma história recente. Tá? Então, o que os pesquisadores fazem? Então, eles pegam esses dados, esses bancos de dados a partir de 1850, os últimos 30, 50 anos, e começa a validar o modelo. Então, quanto mais próximo o modelo estiver das condições registradas pelas estações, melhor vai estar o teu modelo. Ele vai estar o que a gente chama de ajustado. Então, aqui eu tenho uma série histórica, nesse gráfico de cima, que está na página da Organização Meteorológica Mundial, que eles pegaram 5 conjuntos de dados, diferentes conjuntos de dados, europeus, americanos e japoneses, e fizeram uma reconstrução do clima desde 1850. Percebam que, a partir da década de 70, 60, 70, a temperatura do ar começou a aumentar de forma bastante uniforme. Tanto que, esse relatório saiu, acho que agora esse mês, que 2019 foi confirmado como o segundo ano mais quente da história recente, ou da era pré-industrial.
Tá? 2016 continua sendo o ano mais quente, que nem está aqui nessa figura aqui, ó. Tá? Os 10 anos mais quentes da história recente, se vocês perceberem, todos estão a partir dos anos 2000. Tá? 2016 foi o ano mais quente até então, e 2019 ficou na segunda posição. Tá? Além do aumento da temperatura do ar, tem toda a questão do aumento do nível médio do mar, mas hoje eu vou focar mais na temperatura e no CO2. Tá? Porque o CO2 também, se for analisar uma reconstrução, nos últimos 800 mil anos, vejo que tem um ciclo. O sistema climático ele é caracterizado por ciclos. Tá? Por isso que eu tenho períodos glaciais, interglaciais. Tá? Mudança climática, aquecimento global sempre existiram, causados por forçantes naturais. Assim como o resfriamento global também sempre existiu, causado por forçantes naturais. Tá? Então, o que acontece? Depois, na história recente, aqui na ponta do meu gráfico, desde a Revolução Industrial, a concentração de CO2 na atmosfera começou a aumentar de forma uniforme. E atualmente passou já desses 400 partes por milhão na atmosfera. Por que se preocupa tanto com essa concentração de CO2 na atmosfera? Porque o CO2 ele acaba interagindo diretamente no efeito estufa. O efeito estufa também é um processo natural. Ele sempre existiu no clima. Tá? Não é um processo causado pelo homem, não. O efeito estufa é um processo natural, onde o CO2 ajuda a segurar o calor que a Terra emite para a atmosfera. Tá? Esse calor não se perde para o espaço, ele fica retido, é o que nos causa o conforto térmico necessário para a vida aqui na Terra. O que acontece? Quando esse CO2 aumenta de uma forma desproporcional na atmosfera, ele acaba intensificando esse CO2. Ele acaba intensificando esse efeito estufa. E esse efeito estufa que causa, principalmente, aquele aumento de temperatura do ar. O que muita gente costuma chamar agora, né, vem se chamando de aquecimento global. Tá? Bom, seguindo adiante. Então, o que acontece? Como todas as mudanças climáticas anteriores, aquecimento, resfriamento global anteriores, que existiam, ocorreram de forma natural, né? E começou a se perceber que depois da Revolução Industrial para cá, a Terra voltou a aquecer, sendo que o processo natural dela seria entrar no novo período glacial, e nós estamos indo justamente no sentido contrário, nós estamos num período de aquecimento. Então, o que aconteceu? Acabou surgindo através da Organização das Nações Unidas e da Organização Meteorológica Mundial, o IPCC, tá? Que é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. Tá? O IPCC, então, é um órgão composto por pesquisadores de diferentes regiões do globo, tá? Diferentes países, de diferentes áreas, de diferentes conhecimentos. Esses pesquisadores, então, eles se reúnem na busca do entendimento sobre as condições climáticas que passaram, as vigentes, como é que está o clima hoje, e quais são as projeções futuras. Tá? Então, o IPCC, ele está no seu 5º relatório, tá? Os pesquisadores estão elaborando o 6º, se não me engano, se eu não estou enganado, acho que o ano que vem que será lançado, ou 2022, o 6º relatório do IPCC. E aí, o que o IPCC faz? Ele não se limita apenas às condições climáticas futuras. Eles utilizam aqueles modelos que cada vez estão mais robustos, né, esses modelos climáticos, e aí eles fazem diferentes cenários, diferentes parâmetros, levando em consideração as condições climáticas, econômicas, políticas, tá? Ou seja, então eles não vão considerar apenas aumento de temperatura, eles vão considerar que decisões os governos tomam para as condições futuras do meio ambiente, a condição de uso de solo, como é que funciona. São vários parâmetros que eles consideram, não é? A questão de saúde, de conhecimento, de educação, tudo isso é levado em consideração. E aí, a partir daí, eles implementam os modelos para fazer os cenários. Então, por isso que o IPCC, ele vai de um cenário desde mais otimista, tá, até um mais alarmista. Tá? Então, como eu falei, os relatórios estão livres, eles podem ser baixados como PDF no site do IPCC. Eu aqui, como o nosso assunto é um pouquinho mais voltado para a Antártica, eu foquei mais na Antártica,
Então, no quinto relatório, se não me engano, é o capítulo 3 ou 4 do relatório. São relatórios extensos, porém eles são muito detalhados, eles têm um detalhamento rico de informações. Então, por exemplo, só para você ter uma ideia, essa figura está lá no relatório e eles mostram a importância tanto do Ártico quanto da Antártica. Tá? A importância deles na questão da circulação oceânica, da circulação atmosférica, do ecossistema marinho e terrestre, como é que funciona a questão da cobertura de gelo marinho, dos ice sheets e glaciares, tá? Por exemplo, como as regiões polares podem interferir no clima global. Tá? Então, são todas informações que tem lá. Bom, no caso da Antártica, para hoje, eu foquei mais na questão sobre a tendência de cobertura de gelo marinho e temperatura da superfície do mar. Até para nosso tempo não pode ser muito extenso, mas, por exemplo, nessa figura aqui, que também está lá no relatório, o que os pesquisadores fizeram? Eles selecionaram, então, a linha de cima em relação ao Ártico e a coluna de baixo em relação a linha de baixo em relação à Antártica. Se vocês perceberem, eles escolheram 2 períodos, março e setembro. Esses 2 períodos foram escolhidos propositalmente. Por quê? Março, na Antártica, é o período de final de verão. Então, em março, eu vou ter as maiores temperaturas de superfície do mar e a menor cobertura de gelo marinho. Ou seja, tem todo o verão, né? Tem todo o verão. Então, o meu mínimo de cobertura de gelo marinho em torno da Antártica ocorre em março. Por outro lado, como é final de inverno no hemisfério norte, eu vou ter a maior cobertura de gelo marinho no Ártico. Tá? Setembro ocorre o inverso. Setembro é quando eu tenho a maior cobertura de gelo marinho em torno da Antártica e a menor cobertura de gelo marinho sobre o Ártico. Tá? Então, assim, se vocês perceberem aqui, tem umas linhas aqui embaixo de cada figura. E tem o período desde 1850, que é quando o IPCC começa a considerar a maioria das suas simulações, até o ano de 2100. Veja que essas linhas, elas têm alguns detalhezinhos que eu vou mostrar para vocês aqui. É o seguinte, essa linha em cinza é o período que os pesquisadores do IPCC consideram como histórico. É o histórico das simulações. Então, assim, todo modelo climático, normalmente, ele é posto a rodar para representar as condições passadas do clima, para ver se esse modelo está relativamente bom, se ele está atendendo às condições climáticas que passaram. No momento que esse modelo estiver ajustado, ele é posto a rodar as condições futuras, tá? Então, o que acontece? Então, os pesquisadores colocam os modelos a rodar o clima passado, que é essa parte em cinza, tá? Com uma linha verde. Se vocês perceberem, tem uma linha preta um pouquinho mais grossa em cada uma delas. Essa linha preta é quando começa um maior detalhamento, uma maior cobertura de dados observados e medidos por instrumentos. Tá? Então, perceba assim, se a gente olhar aqui no Ártico, os modelos, de uma forma geral, que é essa linha verde, estão muito próximos, tá? Em relação aos dados observados, né? Ou seja, isso significa que os modelos estão bem ou relativamente bem ajustados às condições. Percebam que para a Antártica ainda há uma deficiência bem significativa ainda desses modelos. Isso ocorre por quê? Porque no Oceano Austral e na Antártica eu tenho muito pouca informação coletada. Eu tenho muito pouco instrumento meteorológico ou oceanográfico medindo. Então, meu modelo não consegue calibrar tão perfeitamente. Porém, como eu não tenho uma outra ferramenta mais robusta e mais precisa, a gente utiliza os modelos, mesmo assim. Tá? Então, veja assim, a partir dessa linha pontilhada, são os cenários futuros. Então, vejam, eu tenho desde um cenário mais, vamos dizer assim, otimista, que é mais ou menos igual agora, e o vermelho é um cenário mais pessimista. Percebam que, para a Antártica, esses modelos, pelo menos, eles não variam tanto assim em relação ao tempo atual. Tá? Eles indicam que, tanto para o Ártico quanto para a Antártica, eu tenho um aumento de temperatura da superfície do mar, e o que eu vou mostrar depois no próximo slide, o que isso pode implicar para a Antártica,
tá? E também tem a questão que, além do aumento da temperatura da superfície do mar, eu tenho a tendência de redução da cobertura de gelo marinho. No Ártico, por exemplo, aqui em setembro, que é quando eu tenho a menor cobertura de gelo, vejo o quanto a tendência é que eu tenha praticamente nenhuma cobertura de gelo sobre o Ártico. Lembrando que o Ártico é gelo sobre água, diferente da Antártica. Mas a não presença desse gelo no Ártico, essa cobertura de gelos, tem um impacto na circulação atmosférica oceânica gigantesco. Então, os polos, apesar de estarem em regiões teoricamente remotas, eles têm um impacto muito grande no clima global. Eles interferem diretamente em todo o sistema climático, tá? Então, voltando um pouquinho para a parte da Antártica, a grande preocupação da Antártica em relação a um aumento de temperatura do ar é o seguinte: se a gente perceber esse gráfico, esse mapa do canto superior esquerdo, é um mapa onde eu tenho o escoamento de geleiras do interior do continente em direção ao litoral. Tá? Essa região oeste, aqui da Antártica, inclusive a Península Antártica, é uma região muito sensível a mudanças climáticas. No meu doutorado, por exemplo, pra vocês terem uma ideia, eu fiz uma simulação de modelo onde essa parte oeste se desintegrava, para ver qual o impacto no oceano e na atmosfera com a ausência dessa região da Antártica. Por que eu escolhi um período? E aí eu escolhi, com base na literatura, um determinado período interglacial. Mas por que eu escolhi esse interglacial, que eu tenho a tendência de desaparecimento do setor oeste da Antártica? Justamente porque nos cenários futuros do IPCC, a tendência é que essa porção da Antártica é a que mais sofrerá com o aumento de temperatura do ar. Então, vejam, essas, como se fossem umas veias, então seria o deslocamento das geleiras do interior da Antártica em direção à costa. Lembra que eu falei antes que a temperatura da superfície do mar tem uma tendência de aumento em torno da Antártica, mas não só a superfície, as camadas de baixo do oceano também. Então, o que está acontecendo? E a partir da década de 70, isso começou a ter um pouco mais de detalhamento, porque eu comecei a ter o adendo de satélites, então eu consigo ter uma informação melhor. Então, o que está se esperando para o futuro da Antártica? A tendência é que eu tenha um aumento de precipitação sobre o continente, tá? Que é essa figura aqui, essa parte da figura aqui do Snow Accumulation. Eu tenho a tendência de maior aumento. Então, o que acontece? Eu tenho uma maior precipitação sobre o continente, vai acumular mais gelo sobre o continente. Então, isso vai criar como se fosse uma situação, como se fosse uma tigela virada. Né? Eu vou ter minha plataforma de gelo abaloada. Então, o que vai acontecer? Isso vai forçar que os glaciares, que o gelo continental escoa em direção ao litoral. Ao mesmo tempo, como o meu oceano está mais quente nas camadas de baixo, ele vai começar a derreter esse gelo não por cima, ele vai começar a derreter o gelo por baixo. Então, isso vai ficar um peso muito grande, uma coluna muito grande de gelo sobre a água, então isso acaba se partindo. Tá? Então, isso acaba formando, isso acaba acelerando o processo de derretimento de gelo. Tá? Aqui tem uma outra figura também que é representação, ou seja, eu tenho o fluxo de gelo do continente em direção ao litoral, a água mais quente entrando por baixo desse gelo e vai acabar fazendo ruptura. Esse processo é muito comum que se espere nessa região oeste da Antártica. Tá? Seguindo. Então, essa é uma última figura, a penúltima figura, também aqui está a Antártica, também está lá no relatório do IPCC. Então, o que se tem analisado e o que se espera para o futuro em torno da Antártica? Um aquecimento das águas em médias latitudes, que é nessa região em vermelho aqui. Esse resfriamento das águas em altas latitudes, próximo à Antártica, ele pode ser um pouco, vamos dizer assim, enganoso, porque esse resfriamento ocorre justamente por causa desse gelo que vem do interior do continente. Porém, tem estudos que dizem que o gelo em torno da Antártica está aumentando. Porém, essa camada, aparentemente maior, o gelo, a sua camada ela é mais fina. Então, ele derrete com maior facilidade também. Tá?
Então, quando eu tenho uma região mais quente e uma região mais fria, acontece que eu tenho um processo de intensificação dos ventos em torno da Antártica. Tá? E isso vai acabar interferindo diretamente, não só no processo de formação de massas de ar fria, que pode afetar, por exemplo, aqui na América do Sul. Tá? Isso também pode ter um impacto significativo na formação de águas de fundo próximo à Antártica, tá? Aqui no fundo oceânico, que tem um efeito de transporte de calor global muito grande. Tá? Então, só para finalizar, para vocês terem uma ideia que o IPCC não fica restrito apenas às questões climáticas, eles procuram avaliar como essas mudanças futuras de clima podem afetar, por exemplo, nos seres vivos em torno da Antártica. Tá? Por exemplo, como o aquecimento do oceano, a acidificação do oceano, as mudanças regionais de cobertura de gelo, pode interferir, por exemplo, na produção de crio, né, que é a base da cadeia alimentar da Antártica, mudanças comportamentais de aves, mamíferos, fitoplâncton, enfim. Então, eles têm todo um processo de análise, o que pode alterar ou não. Tá? Por exemplo, o CO2, o oceano austral em torno da Antártica, ele é conhecido como um sumidouro de CO2, ele absorve muito CO2 da atmosfera, que acaba equilibrando o CO2 da atmosfera com o oceano. Porém, se o oceano ficar muito mais quente que o normal, eu vou ter menos o CO2 sendo absorvido. Tá? Então, esse aqui é apenas um exemplo que o IPCC aborda lá, tem muito mais outros exemplos no relatório para o Ártico ou para outras regiões também. Tá? Então, era mais ou menos isso. Tá? Fui bastante sucinto em algumas coisas, mas eu queria fazer um apanhado mais geral. Fico à disposição de tirar dúvidas, quem tiver questionamentos, ideias, curiosidades, eu fico à disposição. Tá? Obrigado. Fran, está por aí? Ok. Recebi aqui Espero que seja assim, Fran. Gente, enquanto a Fran esteja tentando acessar, vocês podem ir digitando dúvidas, o questionamento, qualquer coisa aqui no bate-papo. Brian, pode ter acesso à minha tese de doutorado? Sim, claro que sim. Ela está livre no site da biblioteca do UFV, ou qualquer coisa, pode pegar o meu contato e eu te encaminho ela em PDF, tá? Não tem problema algum. Francisca também, então a gente pode... Deixa eu tentar resolver aqui com a Fran. Digita arroba, aparece alguma opção? Deixa eu ver, Fran. Vamos ver se eu consigo liberar a Fran. Fran, para mim não aparece nenhuma opção. Bom, vamos... Deixa eu ir respondendo aqui, para não perder o fio Aqui. Então, Brian e Francisca, a gente pode conversar depois de uma forma de tentar eu passar minha tese para vocês, tá? Clau, a questão da mudança climática no fitoplâncton, a gente já até conversou sobre isso, né? Tem bastante gente trabalhando sobre isso, sobre o Oceano Austral, inclusive lá no UFV. Ricardo, em relação ao modelo, eu já trabalhei com a grade, eu peguei através da literatura, de pesquisadores, a grade pronta, tá? E em relação à topografia da Antártica. Tá? Então, já parti com ela já, como se ela tivesse já desintegrado. Em relação ao ingresso de gelo de água doce no oceano, foi mantida uma taxa fixa durante o período de simulação. Tá?
Como o modelo que eu trabalhei não era muito complexo, era um modelo mais simplista, não tinha como detalhar muito isso aí, tá? Na época das simulações. Deixa eu... Né, mas qualquer coisa a gente pode conversar com mais calma depois, Ricardo, também. Letícia, como podemos ter acesso ao contato de pesquisadores? Trabalho na iniciação científica com microalgas e queria ter mais informações. Letícia, um bom canal é a própria Apex Brasil. A Apex Brasil está no Facebook, está no Instagram, e atualmente, a diretoria é composta por grande parte por biólogos. Então, acho que vai ser uma excelente fonte de informação, tá? Sabrina, em relação aos slides, eu posso mandar. Só que você tem que ver como eu poderia mandar esses slides para ti, tá? Apesar de ter feito eles no Prezi, eu consigo salvar eles em PDF e posso mandar sem problema algum, tá? Kevin, os sedimentos marinhos, para obter uma previsão da situação climática de um local, posso fazer de ordem biológica e geológica? Olha, Kevin, essa parte de sedimentos marinhos não é muito a minha praia. Tenho até um certo receio de dar uma resposta e não ser a correta. Mas, pelo que eu tenho conversado, tem das duas maneiras, de ordem biológica e de ordem geológica, tá? Tem grupos da USP, né, diferentes grupos de pesquisa que trabalham muito com essa parte de reconstrução climática através de sedimentos marinhos e através também de dados coletados de cavernas aqui na América do Sul, também, tá? Então, tem diferentes formas, diferentes métodos, eu só botei alguns ali, tá? Deixa eu ver, que mais? Como é feita a previsão de temperatura de um local? Bom, Kevin, tem diferentes formas. Aí entra a questão assim, se tu quer saber a previsão do tempo ou a previsão climática, são duas coisas diferentes. E tem os cenários futuros ainda, que é uma terceira forma. Então, normalmente a previsão climática e de cenários futuros é feita através de modelos. Os modelos climáticos é uma ferramenta que pode ser um modelo global ou pode ser um modelo regional, se tu quer uma região específica do globo, tá? Clau, se eu sei se o IPCC trabalha com dados da NASA. Sim, o IPCC utiliza dados de diferentes centros. Na verdade, o IPCC ele é formado com dados de diferentes centros. Então, a NASA tem um centro britânico, tem um centro japonês, tem um centro alemão. Então, tem diferentes centros de pesquisa que disponibilizam e fazem essas rodadas de dados, tá? O IPCC, especificamente, que adotou esses critérios mais ou menos iguais para que todos tenham mais ou menos o mesmo período de análise e os períodos de projeções, tá? Então, mas sim, eles utilizam, sim, dos americanos, dos principais centros, vamos dizer assim. Inclusive, a garganta secou. Inclusive, o Brasil tem um modelo climático e está há alguns anos tentando ser incluído no cenário do IPCC. De certa forma, ele já está, tá? Com um modelo desenvolvido aqui no Brasil, o BESME, tá? Então, ainda ele está nesse processo de inclusão por completo no conjunto de modelos que formam os cenários do IPCC. Kevin, como eu fiz a simulação do meu doutorado, então, eu usei um modelo climático global, tá? Não fui eu que desenvolvi o modelo, eu fui um usuário do modelo. Então, existem pessoas que criam esses modelos, e tem pessoas que criam e usam, e tem outros que usam. Eu usei o modelo. Tá? É um modelo que ele representava as condições da atmosfera e também do oceano, tá? Então, a parte de rodar o modelo, eu poderia ter rodado aqui no Brasil, foi quando eu aproveitei para fazer meu doutorado de sanduíche. Então, eu fui até a Itália, no centro onde foi desenvolvida a parte atmosférica desse modelo.
tá? Então, eu rodei esse modelo lá, eu fiz uma simulação relativamente longa, eu peguei e simulei 2.000 anos, tá? A partir de uma condição inicial, para saber como o clima, a atmosfera e o oceano representavam as alterações naquele setor oeste da Antártica e algumas alterações da órbita da Terra, tá? Mas, vamos dizer assim, eu fui um usuário do modelo, não desenvolvi ele. Tá? Assim como qualquer outra pessoa pode usar esse modelo também futuramente, né, que tem um conhecimento prévio das condições de clima, tá? Vanessa, obrigado pelo elogio. Saberia me dizer se há algum modelo atual sobre impactos e mudanças no interior do continente antártico? Vanessa, provavelmente tem. Provavelmente tem. Eu não sei, que nem eu falei, como eu trabalho mais com modelo global, que abrange o globo inteiro, mas tem modelos regionais. Eu sei que esses modelos regionais, eles também são direcionados para a Antártica, tá? Ainda mais agora, que nem eu falei, com adendo dos satélites, né, em órbita da Terra. Satélites e radares em órbita da Terra, então tu consegue ter um detalhamento muito maior. Mas sim, provavelmente tem sim modelos regionais, principalmente regionais. Os globais ainda pecam um pouquinho essa relação no interior da Antártica, mas os regionais já devem ter sim que avalie esses impactos e mudanças no interior do continente da Antártica. O Ricardo está me recordando, sim, Besme já esteve no CEMIP, sim, inclusive eu trabalhei com ele, então, agora que eu lembrei, tem o Besme, o modelo brasileiro, desenvolvido aqui no Brasil, já participou do relatório passado do CEMIP, né, que faz parte do IPCC. O que faltou eu dizer, Ricardo, é que algumas simulações do BESM não estavam disponíveis abertamente, tá? A Elaine, sim, tem os dados do INPE, sim, com certeza. Não só do INPE, Vanessa e Elaine, procurando um pouquinho, com um pouco mais de paciência, tu consegue achar dados de outras estações meteorológicas de outros países no interior e no litoral da Antártica, tá? No meu mestrado eu trabalhei com dados provenientes de estações meteorológicas, tá? Então também tem, não só modelos, mas também tem. Mas que nem eu falei, a Antártica é um Brasil e meio de extensão e a maioria das observações ocorre no litoral. Então ainda falta bastante informação, mas é uma ferramenta que se tem, tá? Kevin, na minha opinião, como as correntes oceânicas podem afetar o clima ou a vida de um local? Bom, eu costumo dizer assim, Kevin, que o oceano ele é tão quanto importante em relação ao clima que a própria atmosfera, tá? A circulação oceânica, principalmente a circulação termoalina, que é uma circulação global, e muito responsável pelo transporte de calor entre os hemisférios, tá? Entre os polos, uma circulação que eu tenho trabalhado um pouco mais de cuidado agora, uma circulação muito lenta, mas ela tem uma responsabilidade de transporte de calor global muito grande. Inclusive, só para citar um exemplo, essa circulação termoalina, ela mais ou menos ela envolve o globo inteiro, né, uma circulação oceânica que tem mais ou menos um ciclo de 400 a 500 anos, para fazer uma volta inteira no globo. A expectativa é que, com esse aumento da temperatura do ar e aumento do degelo no Ártico, essa circulação termoalina ela começa a enfraquecer. Ela começando a enfraquecer, ela para de transportar calor da região equatorial para o hemisfério norte. Então, você tem um impacto direto, por exemplo, na Europa, no clima da Europa e no clima dos Estados Unidos. Tá? Não sei se você chegou a ver, aquele filme Um Dia Depois de Amanhã retrata justamente isso. Claro que numa forma um pouco mais fantasiosa, o processo climático não seria tão rápido que está no filme ali, mas aquele filme retrata, a ideia do filme é interessante, que ele retrata esse enfraquecimento da circulação termoalina. E aí tem um resfriamento, aquele catastrófico no hemisfério norte e tal. Como eu falei, é um pouco fantasiosa, mas é uma ideia bem real,
do que pode acontecer. Aqui na América do Sul, o enfraquecimento dessa termolina pode favorecer o aumento de precipitação no Nordeste do Brasil, por exemplo. Então, claro, isso não vai acontecer em 1, 2 semanas. É um processo extremamente lento. A gente está falando na escala de séculos, de décadas a séculos. Tá? Bom, a Cláudia falou que a estação da Nova Zelândia trabalha muito no interior, tem estações americanas, russas, da Nova Zelândia, então tem bastante estações. Tá? Tem algum dado sobre o impacto do clima sobre a fauna e a flora da Antártica? Bom, Sui Cunha, aí eu vou ficar te devendo. Eu acho que a Clau poderá te responder. Acho que o Rodrigo apresentou uma webinar sobre isso. Tenho quase certeza que ele falou um pouco sobre fungos, eu acho que era fungos na Antártica, e a relação com o clima. Tá? Bom, a Cláudia está me alertando aqui, porque a Cláudia é botânica, né, na área de botânica, então ela está me socorrendo aqui. Sobre a flora, tem a questão das exóticas. Então, tem a questão de plantas, aí eu não vou entrar muito nessa área aí, não. Eu só mostrei aquele último slide, vou mostrar que, para quem tem curiosidade de ver, a questão do IPCC, ele não fica apenas restrito à parte climática, tem toda uma parte biológica, a parte química, né, a parte de saúde, né? Então, não fica restrito a isso, tá? Mas, de novo, é a mesma coisa, o mesmo... a Fran, que atrás da coordenação, tem a parte de bentos, então, enfim, tem uma infinidade de informações. A Antártica não se resume apenas a pinguins, mas assim, não, tem muito mais informações por trás disso, tá? Tem toda uma cadeia de seres e a mudança climática está diretamente relacionada a isso, tá? Ninguém mais tem alguma dúvida? Acho que ainda temos tempo, né, para ter a chamada, acho que cai automaticamente. Então, a gente pode ir conversando até a chamada cair. Bom, a questão dos elementos químicos, Kevin, que pode estar afetando o clima da Antártica, tem um grupo do professor Jefferson Simões, da URGS, de Porto Alegre, da Federal do Rio Grande do Sul, e do professor Heitor Evangelista, se eu não me engano, o professor Heitor é da Federal Fluminense, que eles trabalham muito, e a própria Elaine também, né, Elaine? A Elaine também trabalha com essa parte de dispersão. Da UERJ, professor Heitor, isso, a Elaine está me ajudando aqui. Trabalham muito com essa parte de dispersão de poluentes através da circulação atmosférica. Inclusive, não só o CO2, como alguns outros gases, né, outros materiais particulados chegam através da circulação atmosférica, aqui da América do Sul, no nosso caso, até a Antártica, através da circulação atmosférica. Tá? Então, tem diferentes, além do CO2, eu acho que a Elaine está digitando, eu acho que ela vai dizer, porque também é mais a área da Elaine, um pouco mais em relação a essa parte de dispersão de elementos químicos ou de materiais que chegam até a Antártica. Mas eu sei que o professor Heitor, aqui que a Elaine citou, teve um artigo recentemente publicado na Nature, falando sobre essa dispersão de poluentes da América do Sul até a Antártica. Eu acho que é isso, né, Elaine? Exato, eu acho que eu acho que realmente a fuligem das queimadas que ocorreram aqui na América do Sul até a Antártica. Então, é como se traçasse o caminho desses materiais, né, do black carbon ou do CO2, materiais particulados até chegarem na Antártica. Sim, é que nem eu falei, acho que o grande desafio da ciência climática hoje é tentar quantificar, tentar avaliar o impacto antrópico, ou seja, o impacto do homem num processo que até então era natural. Tá? As variações de clima na Antártica que existiam até a história recente eram mais forçantes naturais, não antrópicas causadas pelo homem. Tá? Ok, gente, mais perguntas? Qualquer coisa, vocês podem pedir meu contato
através do site da Apex, no Facebook da Apex, vocês mandem uma mensagem, no Instagram da Apex, ou, deixa eu ver se ainda dá tempo, o meu e-mail é esse aqui, ó, deixa eu digitar aqui, caso alguém queira mandar e-mail, eu fico à disposição para tirar dúvidas, mandar a tese, mandar a apresentação. Então, a questão de ser reversível, Sui Cunha, vai depender muito do que vai ser, o que esperar futuramente dos tomadores de decisão, que a gente chama. Será que a gente vai continuar nessa tocada de mudanças de solo, poluição dos meio ambiente, alteração do sistema climático? Será que isso vai ser mantido por um longo período? Ou será que a gente vai ter uma maior conscientização e começar a frear um pouco isso? Então, acho que agora a minha opinião, acho que ainda é reversível, sim, porém a gente não sabe até quando o sistema climático vai suportar isso. Por exemplo, o excesso de chuvas agora na região sudeste do Brasil pode ser, sim, uma consequência já de alteração de uso do solo. Utilização e uso do solo. Né? Crescimento desordenado, enfim. Bom, eu que agradeço, Fran, agradeço a presença de todo mundo. Como eu falei, meu e-mail está ali, ou vocês podem também entrar em contato através das redes e da página da Apex para falar comigo, tá bom? Um abraço para todos, obrigado pela participação de todo mundo.